Fala galera, quem tá falando com vocês é o Edu Giansante. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o fundador desse canal que você assiste nesse momento, o EDublin, e já moro na Irlanda tem quase 14 anos, já tem muito tempo. E antes de começar, eu quero agradecer vocês aos comentários do vídeo anterior. Então vou dar uma lida pra vocês no que o pessoal comentou, e quem não viu o vídeo ainda, tá aqui na descrição. Ó, o Thiago Klinger falou: cara, como é bom te ouvir, experiências inspiradoras, parabéns. Obrigado, Thiago, parabéns você. Júnior da Silva: o Edu se redescobrindo e vivendo novas experiências, é o que me faltava pra eu dar aquele pontapé logo e partir pra esse mundão. Já queremos o vídeo dessa trip cheia de aventuras logo aí. Vai rolar esse vídeo, Júnior, vai rolar. Isabelle de Souza: sensacional, desconectar para reconectar é necessário, é muito necessário, Isabelle. A Jéssica Vendramini falou: ó, Edu, você descobriu uma vibe que eu e meu boy também estamos, olha aí. Como é que chama o seu boy? Depois manda pra gente aqui o nome dele pra gente mandar um beijo pra ele também. Viver fora da tela é bom demais, é muito bom, muito bom. O Carlos Maguinho falou assim: sua caminhada, suas histórias, sua forma de viver a vida são inspiradoras. Tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente, eu sei, porque a gente tava no mesmo evento, né, lá em Minas, e acompanhar mesmo que agora de longe sua caminhada. Obrigado por compartilhar conosco tanta coisa boa e continue vivendo a vida de forma plena. Obrigado você, Maguinho, obrigado por fazer parte dessa jornada. Tadeu Varela, grande Tadeu: Edu, seja bem-vindo de volta, mas vivo offline. Tadeu que também já esteve no EDublin XP. A nossa querida Alice, ela, ó, bem-vindo de volta. O Jean que tá sempre comentando, sempre uma pessoa muito eloquente nas escritas. Muito legal, realmente deve ter valido muito a pena. Agora você comentou de dicas sobre atividades junto à natureza. Bom, eu fiz o caminho de Santiago, falando da Espanha, em 2007 e gostei realmente. Inclusive, a maioria das pessoas que conheço, por morarem no Brasil, fizeram o caminho só uma vez, a pé ou de bicicleta. Mas também conheço europeus que fizeram em vezes, um pouco de cada vez. No caso de pessoas que não têm, como no Brasil, um mês de férias. Interessante isso, né? E deve ter gente que faz realmente pingada, né? Vai picotando. Então vai ser uma experiência incrível. Eu não tive essa oportunidade ainda de fazer, é uma coisa que precisa ser planejada, porque leva mais tempo e você fica muito desconectado, né? Não é uma desconexão de um dia, um fim de semana, é mais tempo. Então, interessantíssimo e pouco legal. Obrigado por comentar. Pra quem não viu aí ainda o vídeo, assiste. Mas vamos pro vídeo de hoje, que é pra falar pra vocês sobre perguntas comportamentais, porque eu tenho percebido mais gente ainda com essa dificuldade de responder perguntas comportamentais em uma entrevista de emprego. Deixa eu dar um contexto aqui. Eu trabalho no mercado exterior aqui já tem quase 14 anos. Eu tenho mais vida adulta e mais vida profissional no exterior do que no Brasil, porque eu saí do Brasil com 23 anos de idade, tô com 37, pelo menos no momento que você tá vendo esse vídeo, então tem mais tempo aqui que no Brasil. Então a minha experiência é praticamente daqui, tá? Então tudo que eu vou te falar são experiências de mercado exterior, de trabalhar para multinacionais, como que funcionam esses processos. Inclusive, tô vendo muito acontecer porque eu tô contratando gente lá na Wix, tem gente que dá umas cagalhadas nervosas assim nas entrevistas, e não só brasileiros, tá? Então é uma oportunidade que vocês têm de se destacar, sabendo responder, sabendo masterizar algumas coisas. E se você souber responder isso, você já tá, tipo, 5 vezes mais à frente do que muita gente, porque tem muita gente que trava nessas horas. Bom, primeira coisa, o que é uma pergunta comportamental? Esse tipo de pergunta comportamental é aquelas que geralmente começam assim: Tell me about a time when you had to... E aí você começa a pergunta. Então assim, me diga sobre um momento que você teve que fazer alguma coisa. Tell me about a time where you had to work with multiple projects in a short timeline. Tell me about a time when you had to give really tough feedback to someone. Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que muito recrutador, muito hiring manager vai fazer pra você, porque o que acontece? Quando a gente faz perguntas do tipo How do you handle stress, né? Como que você lida com estresse? É genérico demais. Agora, se eu falar assim, me diga sobre um momento que você teve que trabalhar com um monte de projeto ao mesmo tempo, com um deadline muito curto, né? Com um prazo de entrega muito curto. Ou seja, você estava numa situação de estresse, mas eu não diretamente coloquei isso. E o mais importante, por que eu tô falando Tell me about a time? Tell me about a time é necessariamente falando do seu passado, de uma experiência que você já teve. Então, eu tô te perguntando de uma coisa que você já fez no passado, de uma experiência que você já teve, para você me trazer um exemplo de uma situação no qual você teve que, enfim, lidar com múltiplos projetos ou muitas atividades ao mesmo tempo e alguma situação que causou o estresse em você. Eu não diretamente falo do estresse em si, mas eu tô colocando uma situação para você me trazer uma história de estresse. E é uma coisa importante que, como o título já diz, né, como a pergunta já fala, ela já tá te trazendo um pouquinho de assim, me conte uma história, me conte um pouquinho, né? Então, traga uma sinopse, uma história curtinha para mim de uma situação. Olha só, já tá te pedindo, recrutador ou hiring manager, já está te pedindo para contar uma história. Então é muito importante já tentar nesses detalhes. Tem gente que não conta história, tem gente que joga uma informação assim, e é muito difícil de contextualizar. E por isso que é uma coisa muito importante para vocês que eu vou falar agora. Aliás, antes de você ouvir essa parte, se você quiser me acompanhar no Instagram ou aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, e você pode me seguir lá no Instagram, que eu também dou dicas lá e vou voltar a fazer mais coisas legais para vocês. Eu sempre abro caixinha de perguntas para responder perguntas para vocês. Então vamos lá. Essa é uma das perguntas que, não só essa, tá, mas muitas outras perguntas similares com essa, elas vão pedir para você trazer uma situação, toda vez vai ser uma situação ou difícil, ou de estresse, ou de uma pessoa difícil, ou de feedback, ou de você ter salvo o dia, né, de você ter feito uma coisa que ficou marcada. É importante você, antes de você começar,
a pensar em como responder essa pergunta que eu te fiz agora necessariamente, você saber quais situações você tem na sua carreira que você pode já deixar meio que guardadinho na sua cabeça aqui, na sua caixinha de ferramentas da sua mente, aqui no cantinho da sua mente. Como é que eu faço isso? Pense, primeira coisa, em várias histórias que você tem de trabalho que são memoráveis, seja porque você lembra da situação ter sido muito difícil, de ter tido um estresse muito grande, de ter sido uma situação onde você tinha que lidar com muita gente, pessoas de times diferentes, uma situação às vezes que você tinha que lidar e seu chefe não estava presente, ou seu chefe não estava te apoiando, ou você teve que ir contra, às vezes, uma opinião comum, ou às vezes você teve que trazer uma ideia que ninguém tinha pensado antes. Vai anotando essas histórias, vai criando elas no seu papel aí pra você ter elas, pra você começar a relembrar, porque se você esperar pra chegar na hora da entrevista, vai ficar muito tenso, vai ser muita coisa pra lembrar, você vai ficar nervoso, vai ficar nervosa e não vai rolar. Anote essas coisas num papel, vai anotando, no papel, no Google Docs, ou no WhatsApp, se você quiser, naquele grupo que é com você mesmo, que eu sei que você tem, eu também tenho, todo mundo tem um grupo que é com a gente mesmo. Várias dessas perguntas que vão fazer de comportamento, elas têm uma resposta que pode ser a mesma história, só que é só como você muda aí aonde vai a ênfase dessa história. Eu vou colocar algumas dessas perguntas e vou deixar disponível para você aqui embaixo. Aí você pode baixar e se você tiver mais dúvidas, você pode usar elas como uma base para você, tá? Mas as histórias têm que ser suas, tá? Não pode ser história que eu vou inventar, tem que ser história sua. Guarda, vai anotando essas histórias aí. Me conte uma situação no qual você teve que lidar com uma pessoa muito difícil. Se eu falar da situação que você teve que lidar com uma pessoa muito difícil, depois fizer uma pergunta, me conte uma situação quando você teve que dar um feedback muito duro, ou um feedback muito cândido, né? Um feedback muito direto, você provavelmente teve que dar esse feedback para essa pessoa que foi difícil de trabalhar. E aí você fala, não, mas lá na minha empresa não tinha esse negócio de feedback. Dá uma refletida, porque provavelmente tinha. Provavelmente você tem situações no qual você deu feedback e às vezes nem pensou nisso. Eu vou te dar aqui uma dica para você, na hora que eu estiver respondendo aqui, que estiver fazendo a resposta nesse momento, você ir acompanhando por que eu tô montando a resposta nesse formato. Então, lembre-se do seguinte, quando a gente faz essas perguntas, se você for pro Google, for pra Amazon, para essas grandes empresas, eles usam um método STAR para responder essas perguntas. E o STAR é um método muito padrão, STAR ou PAR, que é tipo Situation, Task, Action, Results. Eu gosto de usar o método CAR, que é muito próximo, mas é mais fácil de lembrar, porque CAR, né, carro, é mais fácil de lembrar. E o C é para Challenge, então C de Challenge, Action, ação, e Result, o resultado. Eu vou te dar a resposta e vou te explicar cada um desses pontos. Tell me about a time when you had to really give a tough feedback. Então me diga sobre um momento na sua carreira o qual você teve que dar um feedback muito duro para alguém, ou um feedback muito direto para alguém. Uma pergunta muito comum de ser feita. Se eu tivesse feito essa pergunta, por exemplo, como Tell me about a time you had to handle a difficult person, ou teve que lidar com uma pessoa muito difícil, é muito provável que a resposta seja muito parecida com o que você tem na sua história. Então você pode responder da seguinte forma. Eu tinha alguns projetos que precisavam ser entregues, eu precisava de alguns relatórios para serem entregues junto com esse meu projeto, que eram feitos por uma pessoa diferente do meu time. E essa pessoa sempre atrasava os relatórios. Ela nunca entregava no prazo, ela sempre deixava para a última hora. E aí quando a gente precisava do relatório, ela ainda estava naquele momento de fazer, a gente não conseguia ter tempo de dar feedback para ela se estava tudo ok no relatório. O que é isso que eu acabei de apresentar para você? É uma situação, ou um desafio, né? O desafio é, a pessoa não entrega o relatório no prazo. Esse é o desafio. Action. O que você vai fazer em relação a isso? Eu chamei essa pessoa e fui falar direto com ela. Falei assim, olha, a gente tem esses projetos para serem entregues e é importante que a gente entregue os relatórios no prazo. Mas a gente precisa ter um tempo para revisar esse relatório. A gente não pode simplesmente fazer ele de última hora. E eu entendo que você deve estar com muita coisa acontecendo, muito relatório chegando, muito pedido de relatório para você e que seja muito difícil lidar com essa situação. O que a gente pode fazer para evitar esse problema no futuro? E se você já teve esse problema no passado, você pode falar, olha, já aconteceu isso A, B e C vezes. E você vai falar, como é que a gente pode resolver isso? Não tenta jogar já assim, você precisa que você faça isso no prazo, porque isso não vai ajudar. A pessoa, ela sabe que ela tem que entregar no prazo, mas se você trouxer o problema à tona, olha, como a gente pode resolver isso? O que a gente pode fazer juntos? Você vai ter muito mais insight e às vezes a pessoa vai te trazer algumas coisas que você não tinha imaginado, porque é a perspectiva dela é a empatia. Então você deu um action. E aí, olha só, no result, geralmente o result pode acontecer de duas formas. Ou a pessoa vai falar, olha, tem muita coisa acontecendo, eu preciso priorizar os projetos, e aí é uma situação qual você talvez tenha que trabalhar com o seu chefe. Então vamos levantar esse problema para nosso gerente, para juntos tentarmos entender como que a gente vai priorizar esses projetos para sabermos o que precisa ser entregue no prazo, ou aumentar o prazo para você conseguir entregar todos os projetos. Ou uma outra coisa que pode acontecer, que vai ser surpreendente, é que às vezes essa pessoa, ela fala assim, não, então na verdade o que acontece é que eu acabo procrastinando, me distraindo muito, eu tenho muita gente que tá lidando comigo, pedindo coisas pra mim, e eu não consigo resolver isso. Então, uma coisa que me ajudaria seria ter um ponto de contato só. É a que a gente chama de POC aqui, né, por exemplo, Point of Contact. Eu tenho um ponto de contato só, por exemplo. Então, olha só, o result, que é o R, você pode dizer o seguinte, como um resultado, né, as a result, como resultado disso,
o que a gente fez foi definir um ponto de contato, uma pessoa única do time para falar com essa pessoa que produz o relatório, para assim não ter confusão de quem está pedindo, porque essa pessoa estava, na verdade, recebendo muito pedido de muita gente distinta, e isso estava atrapalhando essa pessoa a entender o que é prioridade, o que não era, ou entender qual precisaria ser entregue e quando, gerando assim um atraso. Então, quando a gente resolveu com o POC, colocar um POC, né, por um ponto de contato, uma pessoa única para lidar com aquela situação, a gente conseguiu começar a entregar novamente no prazo. Então, você deu uma situation, você deu um challenge, né, que você tinha, que foi dado ali aquele challenge que estava acontecendo, uma action, uma coisa que você teve que fazer, e result, como que aquilo resultou. Por que é importante isso para um recrutador ou para um hiring manager? Porque ele quer, primeiro, situações reais, que você teve que lidar com alguém, e a sua linha de raciocínio. Como é que você pensa na hora de resolver o problema? Porque, no fim das contas, uma vaga de emprego nada mais é do que uma vaga de um resolvedor de problemas, de uma sequência de problemas constante. Você vai entender isso, né? E sempre uma vaga de emprego, se você entender que uma vaga de emprego é alguém que a gente precisa para resolver alguns problemas, e talvez com tanta frequência que vire um cargo, né, uma vaga de emprego, você vai entender que toda a situação que você está lidando é, na verdade, um desafio ou um problema, né, uma situação no qual requer uma ação sua, o action, para você ter um resultado. Então é você relembrar das coisas que você já fez na sua carreira, porque você acabou fazendo um CAR ou um STAR, né? Faz parte do que você fez. E outra coisa importante desse modelo é que você consegue ser muito sucinto na hora de responder. Então é muito importante ser sucinto, não tentar dar uma resposta muito longa. Então pensa num challenge de forma resumida, na action de forma resumida e no result de forma resumida. Você não vai passar de 2 minutos, 3 minutos no máximo, respondendo essa pergunta. Você vai ver. Várias perguntas têm respostas muito próximas, só vai depender de como você dá ênfase. Então, por que eu digo que é importante esse tipo de pergunta e como responder esse tipo de pergunta? Porque vai ser feita praticamente em todas as entrevistas que você fizer. Como eu falei, não sei se no Brasil isso rola, mas aqui rola demais, demais. Toda empresa tem essa pergunta, principalmente as empresas mais formais, as maiores empresas, Facebook, Google, Amazon, todas elas usam esse formato. Então, eles vão precisar de uma estruturazinha que você vai saber responder, e é treinar, porque você tem que ter histórias você tem milhões, tenho certeza, é só lembrar delas, é só você começar a anotar as coisas que vão acontecendo, que você tem sempre uma situação. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto que é uma dica extra que eu quero deixar para você é sempre pausar e falar com calma. Eu sei que na hora que a gente tá numa entrevista, a gente tá mais nervoso, a gente tá ansioso, a gente tem aquele monte de coisa na cabeça borbulhando e você tá doida pra responder, e aí, só tem aquela informação vomitada, nem entende nada, embola, aí o inglês trava. Então, duas coisas muito importantes de se fazer quando você já tiver essas respostas, mesmo inicialmente você esteja com elas em português, é você, enfim, primeira coisa, né, passar para o inglês, porque as entrevistas aqui são em inglês, e depois você treinar, falar elas, fale as frases, pronuncie elas, porque na cabeça você é fluente, na minha cabeça eu sou fluente em tudo quanto é língua, na hora que eu vou falar não sai nada. Fala na frente pro espelho, fala para um amigo, para uma amiga, para você soltar aquilo e ver como é que sua língua, ela se embola, se não embola, é a primeira coisa. E a segunda, falar com pausas, pausadamente. Por que pausadamente? Porque quando eu falo com pausas, como eu tô fazendo agora, eu tenho mais tempo da pessoa entender aquela informação, absorver aquela informação. E aí você mostra confiança, você domina aquele espaço. O silêncio é importante também. O silêncio é um domínio de espaço, é um domínio de conversa. Se eu falo com vocês aqui e falo, tem uma coisa muito importante, e essa coisa importante, eu falei com uma pausa. Se eu fizer para vocês uma ênfase, se eu quiser enfatizar alguma coisa, eu vou colocar palavras com pausas. E às vezes a pausa é pra você respirar também, tá? Porque a gente fala e não respira. Então quando você estiver conversando, eu falo naturalmente rápido, as pessoas que me conhecem, quem faz mentoria comigo sabe que eu falo rápido, mas eu tento sempre ser muito claro e fazer pausas para as pessoas fazerem perguntas. Então eu falo, pausa. Alguma dúvida? Mas se você vê que você vai embolar demais na hora de falar muito rápido, porque você tá nervosa, coloque a pausa, tá? Então, olha, aconteceu isso, essa situação, pausa. O que eu fiz foi tal, pausa. E você consegue trazer muito mais clareza, porque é muito importante ter clareza na hora de falar, tá? Perguntas comportamentais, tem gazilhões por aí, vou deixar algumas delas para vocês aqui. Como eu falei, se você tiver meio nervosa ainda, treina, fale essas diferente pro espelho, diferente para alguém, tente entender isso e vai fazendo esse treinamento. E uma coisa legal para vocês, eu tenho um curso, que é o curso do Zero à Carreira do Exterior. E esse curso, assim, tem mais de 30 horas, tem mais de 3 mil alunos que já fizeram esse curso, e é um curso que ajuda muita gente, é um curso que, na verdade, dá uma base, que não importa se você vem para Irlanda, você vai para Reino Unido, vai para Estados Unidos, vai para Austrália, porque tem muita gente que fez com mentoria que tá tudo quanto é lugar do mundo, e esse curso funciona para todo mundo porque ele dá fundamentos muito importantes com base no que eu aprendi aqui fora. Então esses fundamentos, como isso que eu tô te ensinando agora, porque isso aqui é uma fração, né, do que tem lá, a gente tem 30 horas de material lá, ele te dá muita coisa, muita ênfase, muita coisa importante, muita coisa que vai fazer sentido para você na sua carreira, na forma de você se posicionar, de você entender do mercado, de você entender como que você lê um ambiente, como é que você trabalha e faz uma preparação para uma entrevista, como é que você se destaca. Tem muita coisa, inclusive o curso que eu
tenho de LinkedIn, que é você montar um perfil campeão no LinkedIn, com mais de 1.000 visualizações na primeira semana, e eu montei um perfil que conseguiu as 1.000 visualizações nessa uma semana, tá incluso já nesse, já tô embutido lá pra você. E tem mais de, nossa, tem uma cacetada de entrevistas também. Tem entrevista com o recrutador da Amazon, tem entrevista com o hiring manager, tem entrevista com gente que foi top voice do LinkedIn, tem uma cacetada de coisa lá. Muita coisa, muito material. Então eu recomendo. E pra te dar um incentivozinho, eu coloquei um desconto pra gente aqui, que é o código EDU2021, ou direto pelo link aqui embaixo. Se você entrar pelo link, você vai direto pra página de venda já com desconto. Se você não quiser, né? Desconto, você vai pela página normal. Quero dar de presente, né? Porque tô de volta, por que não? Presentinho, então tem um descontinho pra vocês aí. Então, espero que tenham gostado. Se tiver mais dúvidas, me mande aqui nos comentários. A gente se fala na próxima semana, quem sabe? Será que eu tô de volta? Não sei. Mas eu tô no Instagram, só me seguir. Valeu, gente.